Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e misericordioso que nos ama, nós todos estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado, mas o Senhor teve misericórdia na nossa vida. E quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor Jesus veio ao mundo e morreu na cruz por nós. E através do seu sangue precioso que foi derramado, nossos pecados foram lavados para a eternidade. E fez com que nós jamais pudéssemos ser julgados novamente por conta de nossos pecados, porque nos tornamos em seus filhos. Senhor Deus nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Através dessa imensa graça que nos tem permitido, nós damos agradecimentos, louvores diante do Senhor Deus. Durante uma semana que se passou, nós nos reunimos para aprendermos a palavra. E no meio de toda essa graça, realmente muitas pessoas estão aprendendo a sua palavra, estão recebendo a salvação e nós agradecemos por essa graça, Senhor. Senhor Deus, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus pelo seu corpo. Através da sua santa vontade, nós fomos discernidos, Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a sua vontade, para a sua glória. Que nós possamos viver somente para a vontade do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos conduzir. Se tiver alguém que ainda não compreendeu a sua imensa graça, que o Senhor Deus permita para que possam compreender verdadeiramente a sua graça, para que assim possam receber a salvação. Todos nossos familiares, nossos vizinhos que ainda não receberam a salvação, que o Senhor Deus permita para que o Evangelho possa ser pregado, para que eles possam ser conduzidos. Nossos irmãos e irmãs, igrejas que estão pelo mundo afora, o nosso país, pregando o Evangelho, que o Senhor Deus possa lembrar deles, que permita que a sua palavra, o seu poder, possa sustentá-los. Que o Senhor Deus permita para que todos esses espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita a restauração da saúde para aqueles que estão adoecidos. Que o Senhor permita para que o Evangelho seja pregado e que todos possam ser utilizados de forma justa diante do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho devemos percorrer. Que nesse tempo de agora o Senhor Deus possa nos manifestar a palavra que o Senhor Deus deseja nos mostrar. Que a sua santa vontade possa ser compreendida. Que nós possamos compreender e aprender dentro do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. 아멘. 찬양대에서 찬송해 주시겠습니다.
Palavra da Bíblia, vamos procurar Marcos, capítulo 4. Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 26 ao 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, eu irei ler. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, até aqui. Então, durante uma semana que se passou, todos os dias nós nos reunimos esforçadamente para aprendermos a palavra. Dessa vez também tem diversas pessoas que vieram pela primeira vez. E também as pessoas que receberam a salvação pela primeira vez estão aqui reunidas nesse domingo. Então nós não sabemos como e quem recebeu a salvação, mas o Senhor Deus o sabe, e aquele que recebeu a salvação, ele o sabe. E é por isso que quando você ouve a palavra do Senhor Deus e ainda não conseguiu compreender, não consegue ter certeza, é só continuar ouvindo a palavra do Senhor Deus. Já outras pessoas, ao ouvir uma única vez, participando uma única vez do seminário bíblico, conseguem receber a salvação, com certeza. E outras pessoas que precisam participar 2, 3, diversas vezes, ouvir, aprender, para que assim possa compreender o Evangelho. Então, realmente, com o coração de suplicante, fervoroso, de amar a palavra do Senhor Deus, você está ouvindo a palavra do Senhor Deus. Realmente, isso é o que difere, isso que permite para que você possa compreender o Evangelho diante do Senhor Deus. E se olharmos em Jeremias capítulo 29, então, se vocês buscarem ao Senhor Deus de todo o coração, realmente me achareis. Então, se buscares o Senhor Deus de todo o coração, uma pessoa que busca com todo o coração o Senhor Deus, se encontra com ela. Então, quer dizer que o Senhor Deus ele ajuda para que ela possa crer, possa compreender no Senhor. É por isso que realmente uma pessoa que ainda não conseguiu compreender de forma exata, realmente dentro de si ainda, realmente pode ser que seja o coração de não ter a vontade de buscar o Senhor Deus. Então realmente questionem isso dentro de si e tenham o coração de querer buscar verdadeiramente diante do Senhor Deus, para assim continuarem aprendendo a palavra. As coisas deste mundo também, não existe nada que é fácil. Então realmente em tudo você tem que se esforçar, em todos os momentos, para que você possa obter algo que você deseja, você precisa fazer o seu máximo, para assim que você possa obtê-lo. Então, nosso espírito receber a salvação não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas boas obras. É somente pelo coração que o Senhor Deus vê em nós. Quer dizer que aqueles que buscam de todo o coração o Senhor Deus, realmente se encontrará com eles. Então, conforme esta palavra, aquele que realmente busca de todo o coração a Deus, Deus se encontra com essa pessoa. Neste mundo, se você tenta fazer um trabalho e não consegue, você pode fazer o trabalho. Se um universitário ele quis entrar numa universidade que ele quis, mas ele não conseguiu, ele pode estudar 1, 2, 3 vezes e tentar novamente. E se ele não conseguir entrar, ele pode entrar em uma outra universidade, em outro estado. E ele tem vários outros trabalhos que ele pode fazer se não conseguir fazer o que ele deseja. Então, mas o problema da nossa salvação, então, mesmo que nós ouçamos diversas vezes, não são coisas que nós podemos falar, eu desisto. Seja 10, 100, 1000 vezes, até a morte. Com certeza, precisamos ter esse coração fervoroso
E se você tiver um coração fervoroso, não vai durar muito tempo para receber a salvação. Mas, realmente, porque se você não ouvir o Evangelho, você vai para a perdição. Então, esse problema de ir para o inferno, para a perdição eterna, é um problema gigantesco. Onde já se viu um trabalho mais importante do que este? Tem pessoas que ouvem a palavra e desistem no meio do caminho. As pessoas que realmente não têm o coração de buscar o Senhor Deus, buscar o Espírito diante do Senhor Deus. Então, realmente acredito que as pessoas elas são assim, porque não tem essa súplica dentro do coração. Realmente tem muitas pessoas que buscam a palavra do Senhor Deus, mas aqueles que realmente restam para verdadeiramente compreender a palavra do Senhor Deus, para receber a salvação, são muito poucos. Então, após recebermos a salvação, é manifestado as evidências da salvação. Então, se vamos pensar, você usou um remédio muito bom e você passa na sua doença ou no seu ferimento e é curado, tem um bom efeito. Então é algo muito bom, não é? É algo que você vai buscar. Uma pessoa que foi curada de uma doença bem severa, bem crítica, e ela foi curada e foi parar no estado anterior à doença. Então vejam só isso. Não tem como ele ficar somente agora deitado, acamado, se já foi curado. Então se você recebeu a salvação, a vida do Senhor está dentro de si. A graça do Senhor Deus está em ti. Você já sabe que recebeu a salvação, que tem a esperança de entrar no reino do Senhor Deus. A sua vida, com certeza, ela muda. Não tem como não mudar. As pessoas que receberam a salvação pela primeira vez hoje e que estão participando hoje no domingo, eu acredito que são pessoas novas. Então, se nós recebemos a salvação dessa vez, então a nossa vida passou da morte para a vida. Então, agora o Senhor Deus é o nosso Pai. É um único Deus, um único irmão e irmã. Então, se olharmos em Efésios, capítulo 2, 19, já não somos mais estrangeiros, forasteiros. Então, nós todos somos o quê? Co-cidadãos. Nós somos cidadãos de Cristo, dos céus. Nós somos família do Senhor Deus. Quer dizer que agora, nós todos, que nascemos em uma única família, nascemos sob os pais, quer dizer que nós todos somos irmãos e irmãs, nós podemos ajudar um ao outro. Então pode ser que os irmãos eles briguem um contra o outro porque não conseguem compreender, não concordam um com o outro, mas isso não é para sempre. Mesmo que você se afaste e sempre estar em comunhão, comunicando, ajudando um ao outro. Então dessa mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação agora tem uma vida eterna, tem a mesma esperança, tem o mesmo objetivo de vida. É por isso que viverão para a eternidade no reino dos céus e também estão vivendo neste mundo. Então as pessoas que receberam a salvação estão neste mundo juntos. Se nós olharmos no mundo, os ricos, eles vivem entre ricos, eles têm os clubes entre eles. Então eles se reúnem, então quem tem negócios se encontra com pessoas de negócios também. Então se nós olharmos animais também. Então águias, eles vivem entre águias. Então, pombos entre pombos, pardais entre pardais. Então, sempre a mesma espécie estão juntos. Então, da mesma maneira, nós podemos ver os peixes que eles se juntam em grupos para irem nadando pelo oceano. Da mesma maneira, o cristão precisa se reunir para que assim possam viver. Uma pessoa que recebeu a salvação, até que entre no reino do Senhor Deus, ele vai vivenciar todos juntos. E nós chamamos isso de comunhão. Em inglês seria fellowship. Quer dizer que com um único coração, precisa um ajudar o outro. Precisa um segurar ao outro. Quando um é derrubado, você o levanta. Quando ele está em dificuldade, você o ajuda. Para que ele não se perca. Até que possa entrar no reino dos céus. Então, isso é o trabalho que os santos eles precisam realizar. É um trabalho especial. Então, isso é algo que continuamente, através da palavra, nós podemos aprender. Então, é por isso que a palavra que nós lemos é uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele está ensinando uma verdade muitíssimo importante. E é por isso que o Senhor, para que as pessoas possam compreender de forma fácil, muitas das vezes ele dá parábolas, conta parábolas.
É por isso que se olharmos em Marcos capítulo 4, desde o início até o fim, o Senhor Jesus fala em parábolas, em especial a parábola da semente que é lançada à terra. E também tem várias outras parábolas. Então, mas qualquer um que realmente o Senhor ele explica a verdade para que qualquer pessoa possa compreender através de parábolas, exemplos que podem se encontrar no dia a dia. É por isso que em Marcos, capítulo 4, versículo 26, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. A palavra, o reino de Deus, que aqui aparece, quer dizer que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas, é o Senhor que criou todo o mundo, o Senhor Deus que criou o homem conforme a sua imagem, e o homem partiu do Senhor, ele se corrompeu no meio do pecado, mas o Senhor Deus não os abandonou, o Senhor Deus fez o trabalho de salvar. Então, os pecadores imundos que estavam indo para o inferno, o Senhor os salvou, permitiu para que se torne um povo seleto para entrar no reino do Senhor Deus. Quer dizer que você não perece, você vai para o reino de Deus. Isso quer dizer que uma pessoa que iria para o inferno agora se tornou em um povo que vai para o reino de Deus. Então, resumindo esse tema, quer dizer que nós podemos explicar em simples palavras, quer dizer que é o povo que entra no reino de Deus. Quer dizer que é o trabalho da salvação que o Senhor ele realiza, é o mesmo que essa parábola. Então é por isso que, como um homem, ele lançou a semente na terra, no campo. E enquanto ele levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse. Quer dizer que passa o tempo, não é? Após ser lançada a semente. Então essa semente, ela brota, ela cresce, e não sabendo ele como. Então não tem como ele saber como que essa semente, ela cresce, como é que ele dá os frutos. Os homens não sabem. Mas é o seu trabalho feito pelo Senhor Deus, o Deus Criador. Quer dizer que até a semente pequena, realmente da mesma maneira que ela é semeada, ela pode se tornar uma espiga, outras plantas podem se tornar uma árvore bem grande. Se nós olharmos para as sequoias, por exemplo, que nós podemos considerar como uma das maiores árvores do mundo. Então, da última vez, eu havia mostrado em fotos para vocês que eu havia tirado foto nos Estados Unidos. Então, não sei quantas árvores dessas sequoias elas estão nos Estados Unidos. Então, são árvores imensas, que a grossura dela dá 13 metros. 13 metros o perímetro dela. E a altura 130 metros, em média. Então, são sementes bem pequenininhas que crescem desse jeito. Então, eles chamam de sequoias, mas elas são gigantes, mas não é uma semente tamanho de um punho. Então, vocês sabem muito bem. É uma semente muito pequenina que é plantada e assim ela se torna uma árvore imensa e assim pode dar imensos frutos. No meio, dentro daquela semente existe a vida. E é por isso que na palavra do Senhor Jesus, então, capítulo 4, versículo 14, o Senhor já diz, quem semeia, semeia a palavra. Então você semeia a palavra. Então, o que você pregar a palavra é o mesmo que você semear a semente no campo. Quer dizer que o campo é o coração do homem. Então, algumas sementes, elas caem no meio do chão, outras caem no meio dos pedregulhos, outra cai em uma terra boa. Então, a semente que cai no meio da terra, ela não consegue descer as suas raízes. Então vem o pássaro e a come, e a leva. Então isso quer dizer que é uma pessoa que mesmo ouvindo a palavra do Senhor Deus não consegue compreender. Porque o coração dele é duro como o chão, como a estrada. É por isso que não consegue ser semeado. Então realmente a pessoa ouve o coração, mas é duro como a estrada. Então quer dizer que realmente não tem o coração de ouvir a palavra do Senhor Deus de forma preciosa. É como se fosse o chão. Então vem o pássaro, rapidamente leva essa semente, come essa semente. Então, da mesma maneira, o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, realmente atrapalha para que essa pessoa não receba a salvação. Ele toma a palavra do coração. Então quer dizer que realmente a pessoa tem essa palavra, mas simplesmente esquece nos seus pensamentos. E quem é que faz esquecer? É o diabo que leva. E não sabe o que é esse trabalho.
Ele quase pôde ter recebido a salvação. Então, uma semente que cai no meio dos pedregulhos, ele dá a semente, mas ele não. A semente é semeada, ele pode dar a sua erva, mas não consegue descer a semente no solo. É por isso que quando vem o sol, logo se seca e morre. Então, essa pessoa parece que ouve bem a palavra, parece que crê um pouco, mas quando passa por uma dificuldade, passa por um problema, ela não aguenta e ela é derrubada. Então, uma semente que cai na estrada realmente é pior do que esse que caiu no pedregulho. Do pedregulho parece que é melhor, mas ela logo se perde também. E se nós pensarmos numa semente que cai no meio dos espinhos? Ela parece que cresceu um pouco, mas ela fica presa, ela morre abafada por conta dos espinhos que estão espetando. O que são os espinhos? Os espinhos são as tentações deste mundo, as tentações da concupiscência deste mundo. Então, realmente, ela fica abafada, presa no meio desses espinhos. Então, é por isso que, realmente, para crescer em palavra, para crescer dentro do Senhor Deus, ele não consegue dar esses frutos. Então, realmente, ele passa por diversas dificuldades, ele não consegue dar frutos. Então, realmente, se a pessoa for para suportar, ela poderia tentar suportar, mas não consegue. Então, nós podemos dizer que isso também não é a salvação. Porque tem pessoas que nós olhamos e parece que recebeu a salvação, parece que não recebeu a salvação, e passa um tempo, nós podemos ver que não recebeu a salvação. Isso não é salvação. Então, ter caído num campo bom, então quer dizer que é uma pessoa que ouve o Evangelho e compreende essa palavra. Então, Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 9 também diz essas mesmas parábolas. Então, ter caído numa boa terra, quer dizer, com um coração bom, um coração que deseja compreender a palavra do Senhor Deus, ele ouve a palavra. Ele pode dar em 30, 60, 100 vezes, frutificar. E é por isso que quando esse evangelho é pregado, essa palavra é pregada, então o coração de cada pessoa realmente recebe esta palavra, essa semente, e pode dar os frutos. É o mesmo que essa boa terra que a Bíblia nos diz. Então, mas se nós olharmos aqui, então a semente realmente foi colocada sobre a terra, e o homem dormindo levantasse de noite e de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, primeiramente, você tem o broto. Então, nasce a erva. Então, com uma temperatura adequada, a umidade adequada, tudo isso favorece para que você possa ter esse broto. Então, nasce essa erva e depois de um tempo, ele se prepara para dar a espiga. E depois dessa espiga, nasce o grão cheio na espiga. Então, esses três processos, nós podemos dizer que a erva, espiga e o grão cheio na espiga, que é o fruto. Então, quando o fruto fica maduro, logo mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, se nós olharmos isso, então qual é a explicação sobre isso? Então, quer dizer que ao ouvir a palavra do Senhor Deus, você compreende a palavra do Senhor Deus, e ao receber a salvação, você pode dar os frutos. Então, você dá os frutos. Então, primeiramente, realmente, você dar a erva é o nascimento, e você se formar em uma espiga, quer dizer que é o crescimento, e a espiga é você ceifar, quer dizer que a sua vida de fé chegou à conclusão. Então, primeiramente, você tem o nascimento espiritual, depois tem o crescimento da vida de fé, e terceiro, você é colhido para entrar no reino dos céus, para ser guardado no depósito dos céus. Então, esses três processos, eles estão sendo explicados aqui com palavras muito fáceis para serem compreendidas. O Senhor está dando exemplos, parábolas, fáceis para entendermos. Então, essas palavras, quer dizer que após recebermos a salvação, são coisas que nós precisamos aprender de forma bem exata, bem detalhada. Então, a pessoa que recebeu a salvação, como ela tem o dever de ouvir a palavra do Senhor, dizer aprender e aprender continuamente. Então, da mesma maneira, se nós olharmos na Bíblia,
Então, tem muitas vezes que aparece a palavra de que recebeu a salvação. A salvação usa-se da mesma palavra, da mesma expressão salvação, mas temas são diferentes abordados por esta mesma palavra chamada salvação. Então, através dessa palavra de hoje, já que vocês ouviram muito bem a palavra, se nós olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 8, então nós, por essa graça, nós cremos e recebemos a salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, pelo que o Senhor Jesus ele fez. O Senhor Jesus ele recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Quer dizer que o Senhor ele sacrificou a sua vida por nós. Através desse sangue precioso derramado, nossos pecados foram lavados. Esse é o tema mais importante que tem. E você compreender essa verdade. Quando você compreende nesse perdão dos pecados, você receber a salvação, você obter a vida eterna, você nascer de novo, tudo isso significa a mesma coisa. E é por isso que nós podemos dizer que você receber a salvação por meio da fé. Quer dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que isso é um presente gratuito dado por Deus. E é por isso que nós podemos dizer que é o maior presente que o Senhor Deus ele permitiu para o homem, que é a salvação. Que continuamente ele está pregando essa palavra de forma contínua. E é o que eu quero pregar para os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora recentemente. Então eu quero pregar esta palavra para os irmãos. E é por isso que eu preparei essa pregação hoje para os irmãos. E é por isso que você ter obtido a salvação, essa salvação que você o tem, quer dizer que pela graça do Senhor Deus, você está agradecendo diante do Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, eu agradeço a salvação que você me permitiu. E é por isso que nós todos olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 também. Então, mesmo que não tenhamos visto a Cristo, nós realmente cremos. E nós falamos de uma graça e de uma felicidade inefável. Então quer dizer que nós recebemos a salvação do Espírito. Nós não temos visto a Cristo, mas através da Bíblia, nós podemos saber que o Senhor Jesus ele veio por conta dos nossos espíritos. Quer dizer que o Senhor Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Quer dizer que o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e julgamento que nós merecemos receber. Quer dizer que ele recebeu todo o castigo e o juízo por nós. Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu e venceu essa morte. E ele ressuscitou e está à destra de Deus, orando por nós até o presente momento. Então quer dizer que através da palavra nós podemos compreender isso. E quando o Senhor Jesus se manifestou para os discípulos, Tomé lhe disse, eu não posso crer se eu não tocar nas feridas do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus havia se manifestado para os discípulos, mas Tomé não estava naquele meio. E os discípulos disseram, nós vimos a Jesus Cristo que ressuscitou. E ele perguntou, vocês tocaram nele? Falou, não, vocês tinham que ter tocado. Como é que vocês podem crer somente vendo? Sem eu tocar, eu não consigo crer. Então Tomé é um homem que desconfia demais. Então, e depois de 7 dias, o Senhor Jesus ele se manifestou e manifestou para Tomé e disse, e o Senhor Jesus disse, realmente, pode tocar nas minhas feridas, que os pregos me furaram, e também na minha costela, onde a lança foi passada. Então, realmente, toque e creia. Então, realmente, é melhor que seja uma pessoa que realmente tenha fé do que não tenha fé. Então, ele falou, me desculpe. E ele foi lá e tocou. Ele tocou, colocou a mão dele aonde havia a ferida da lança no Senhor Jesus. E depois ele se prostrou diante do Senhor Jesus e disse, o meu Senhor, o meu Deus. Então, o Senhor Jesus disse, realmente, você crê em mim por ter me visto. Então, mas é bem-aventurado aquele que crê em mim sem me ver. Bom, os discípulos eles andaram durante 3 anos e meio junto com o Senhor Jesus. Eles viram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. E durante 40 dias, eles viram o Senhor Jesus que havia subido aos céus. E é por isso que os judeus, realmente eles disseram, não falem sobre Cristo, porque nós vamos matá-los. E Pedro ele disse, nós não podemos deixar de contar o que vimos e ouvimos. Eles têm medo da morte? Não, porque o Senhor Jesus já lavou os pecados dele para a eternidade. Já foram perdoados pelo sangue do Senhor Jesus, obtiveram a vida eterna.
Quer dizer que agora realmente eles possuem a certeza para entrar no reino do Senhor Deus. Será que eles têm medo da morte? Então realmente se bater dizendo, não falem mais sobre o Senhor Jesus. E eles disseram, realmente vocês podem nos perseguir, porque nós teremos maiores galardões nos céus. Então eles ficavam mais felizes ainda. Porque ser realmente desprezado, ser realmente perseguido pelos homens é algo que eles alegravam. Porque realmente eles consideravam como maior felicidade sofrer por Cristo. Então é por isso que eles não podem deixar de contar o que viram e ouviram. Então é por isso que realmente você pode tampar a boca de alguém dizendo, falando, realmente eu não fale mais sobre Cristo. Não, eles foram aprisionados e foram pregar lá no cárcere. Quando eram perseguidos, todo lugar que fossem, eles pregavam a palavra. Como em Atos capítulo 8, Estevão, ele foi apedrejado. Então, realmente todos os apóstolos, eles se espalharam. Então todos os judeus perseguiam. E todos os cristãos que eram perseguidos, espalhados, eles se esconderam para pouparem a sua vida? Não. Eles, todo lugar que fossem, pregavam a palavra. Todo em Jerusalém, toda Samaria, todo mundo eles pregaram o evangelho. Então realmente os judeus, eles batiam para tentar apagar esse fogo, mas esse fogo ele realmente se alastrava para os outros lugares. As chamas realmente vão se espalhando. Da mesma maneira, havia um grande sofrimento em Jerusalém, mas em todo lugar que eles fossem, eles pregavam a palavra. Então mais rápido, mais rápido, mais rápido. É por isso que desde Jerusalém até Roma, até a Europa, esse evangelho foi pregado. Então, porque nós podemos dizer que todos os caminhos se dão a Roma. Então, da mesma maneira, conforme esse ditado, realmente o evangelho foi pregado rapidamente. Então, o Senhor Jesus, ele ter morrido, ter ressuscitado, os homens que viram a ressurreição do Senhor Jesus, nós não sabemos como eles pregaram o evangelho tão rapidamente. Mas, realmente nós não podemos ver, mas através da palavra, mais do que nós temos visto, realmente existem maiores evidências que nós podemos ter. Porque realmente o Senhor ele já disse, bem-aventurado aquele que crê sem ter visto a mim. Então, quer dizer que realmente aqueles que podem realmente ter o júbilo, uma graça, realmente uma felicidade inefável, realmente incontável, realmente que não tem expressar com todas as palavras. Quer dizer que essa felicidade é eterna diante do Senhor Deus. Então, em algumas pessoas, então realmente se ela compra uma casa nova, ela fala, nossa, comprei uma casa nova e fica muito alegre. Fica alegre durante quantos anos? Depois que se casa, ele fica feliz também. Mas depois de alguns anos tem pessoas que perdem esse amor do casamento. Então comem de uma comida boa e eles começam a ficar felizes dizendo, nossa, estamos comendo uma comida boa. Ele fala, eu não tenho cobiça do presidente desse país. Eles ficam felizes, tem muitas coisas alegres, divertidas neste mundo. Você pode ouvir músicas alegres, você pode ficar feliz. Mas não tem como comparar com essa felicidade. Existe uma felicidade eterna, uma felicidade que é inexplicável por palavras. Quer dizer que realmente nós todos, pela palavra do Senhor Deus, se nós olharmos no Cânticos também, nós podemos ver que mostra o agradecimento, a felicidade dos cristãos que eles escreveram com poemas e pessoas realmente pegaram músicas e colocaram junto dessas letras e formou-se o inário, o cântico, os hinos. É por isso que realmente são incríveis ao nós olharmos. Então, realmente, se nós olharmos o que o coral também cantou. Então, um pecador como eu realmente me salvou. Então, pela graça me salvou. Então, é Amazing Grace. Amazing Grace. Então, quer dizer que realmente o que? Amazing é muito grande. Então, é surpreendente. Uma graça surpreendente. Amazing Grace. Então é por isso que essa graça que nós temos recebido. Então quer dizer que um pecador como eu foi salvo. Então agora realmente nós vamos diante do Senhor Deus. Para a eternidade iremos passar com o Senhor. Durante centenas de anos, milhares de anos. Nós iremos viver junto do Senhor. Então se nós pensarmos nessas coisas, realmente nós podemos ter o quê? Transbordar o agradecimento, a felicidade dentro do Senhor Deus. Realmente não importa se as pessoas reclamem, xinguem, realmente essa felicidade não desaparece.
Quer dizer que nós podemos ir diante do Senhor Deus. Realmente vocês têm medo da morte? Pensa, me respondam. Vocês têm medo da morte? A morte é coisas que as pessoas elas temem demais. Então, mas, realmente eles falam, eu acho que eu vou morrer. Estou cansado. Estou morrendo de calor. Estou morrendo de frio. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de tão bom que é. Então, tem pessoas que morrem de tão bom que é. Tem pessoas que ganham realmente milhões na loteria e falam, nossa, que bom, e vai morrer. Então, realmente é um acontecimento real. Uma vez teve um campeonato de futebol e a pessoa estava torcendo pelo time dele, muito feliz. Não é? As pessoas torcendo pelo clube deles ou pela seleção. Então, eles começam gritando, falando, gol, gol! E morreu. Ele morreu de parada cardíaca. Então, realmente, o cristão, ele não vive dessa alegria. Ele vive de um gozo realmente inexplicável. Quer dizer que esta fé, realmente, é a salvação do Espírito. Então, primeiramente, nós que fomos mortos em pecados, em concupiscência deste mundo, nós fomos salvos. Então, você receber a salvação, quer dizer que você recebeu o perdão dos pecados, você foi justificado, você nasceu de novo, você obteve a vida eterna, você se tornou filho do Senhor Deus, você se tornou o herdeiro de Deus. Tudo isso significa a mesma coisa. É surpreendente. Quer dizer que isso é um set de presente dado por Deus. Então, se nós pensarmos nisso, realmente como é uma grande felicidade. Então, nada é melhor do que isso. Então, após receber a salvação, eu não consigo explicar realmente quão feliz hoje em dia eu estou depois da salvação. Realmente não existe ninguém mais feliz do que eu neste mundo. Então, antes disso, realmente eu vivia de forma tão pobre. Realmente depois, realmente da escola era difícil a minha sobrevivência. Então realmente parecia que tudo era triste para a minha vida, tudo parecia depressivo. Às vezes eu pensava quando o trem passava eu queria realmente me jogar e as pessoas assim elas suicidam nesses momentos. Então, mas eu pensei, realmente eu quero viver bem também. Mas depois que eu recebi a salvação, eu pude perceber, não existe ninguém mais feliz do que eu. Pode me dar todas as coisas deste mundo, não tem como trocar com a felicidade que eu tenho. Jamais eu vou trocar. Isso não é uma brincadeira. Então assim nós recebemos a salvação. Então quer dizer que realmente isso pela fé. Realmente sem valor. Quer dizer que de graça, de forma única, tudo de uma única vez aconteceu. Então nós dependendo somente do Senhor, o Redentor, eu recebi a salvação. Então a vida eterna e a graça eu recebi tudo do Senhor. Então quer dizer que a salvação você recebe uma única vez. Você recebe somente uma única vez. Então, após receber a salvação você não recebe mais uma vez, outra. Não é assim. É uma vida eterna. Então, explicando isso de outras maneiras, quer dizer que você nasce como filho do Senhor Deus. Você nascer é uma única vez. Então nós nascemos como filhos do Senhor Deus. Como em carne nós nascemos uma única vez, em espírito nós também nascemos uma única vez. Como filhos do Senhor Deus, nós nascemos no Senhor. Então quer dizer que uma pessoa que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então será que ele não pode ver o reino de Deus? Será que ele pode entrar no reino de Deus? Não tem como. Então você nascer de novo, você ter recebido a salvação, tudo significa a mesma coisa. Tem pessoas que pensam, você nascer de novo, você chegou em uma estatura imensa. As pessoas acham que você ter sido justificado é algo impressionante. Eles falam, nossa, que pessoa arrogante, como ele pode falar uma coisa dessas. Mas você nascer como filho do Senhor Deus é tudo a mesma coisa, significam a mesma coisa. E é por isso que realmente agora eu que estava prestes a morrer, alguém foi lá e me salvou. Então outras pessoas falam, nossa, como ele pode dizer que ele foi vivificado? Então é estranho, não é? As pessoas do mundo pensam estranho através dessas expressões. Então os meus pais, eles me tiveram, eu nasci, e as pessoas do mundo, a mesma coisa que eles estarem julgando, dizer, você disser, meus pais me deram a luz, e eles falam, nossa, que arrogante, como ele pode falar uma coisa dessas? Então se nós pensarmos depois na espiga, a espiga é o crescimento da vida de fé. Primeiro brota a erva, depois você tem a espiga. Então é o crescimento. É o processo do desenvolvimento. Então vamos procurar a palavra da Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos procurar a palavra da Bíblia esforçadamente.
Filipenses capítulo 2, versículo 12. Então, no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos procurar esta palavra. Capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, agora, o apóstolo Paulo, se nós olharmos em Atos, ele foi para Filipe para pregar o evangelho e muitas pessoas receberam a salvação e assim iniciou a igreja em Filipe. E ele estava evangelizando enquanto ele estava escrevendo essa Bíblia, essa palavra de Filipe. Ele estava preso como prisioneiro e os judeus queriam matar a Paulo. E Paulo, em carne sendo judeu, o lugar onde ele vivia era Roma, ele vivia dentro da fronteira de Roma. Então ele tinha cidadania romana. Então uma pessoa que tem a cidadania romana, ninguém pode fazer o que bem entender com essa pessoa. E se existe algo realmente que tenha sido injustiçado, ele pode ir para César e contar os seus problemas. Então ele precisa ir na frente do César para que realmente seja julgado de forma exata. Então ele realmente diz, eu vou para César contar o meu problema. Então mais do que ele querer fugir do juízo, por que ele diz que quer se encontrar, ter um tribunal com César? Mas sim porque o objetivo é ir para Roma para evangelizar. Esse é o objetivo de ter sido enviado. Então é por isso que em Roma, durante 2 anos, ele ficou aprisionado. E ele estava aprisionado com prisão perpétua para realmente ser julgado, sentenciado. E o Senhor ele permitiu para que ele evangelizasse. E durante ele estando aprisionado em Roma, ele escreveu essa palavra de Filipe e mandou para a igreja, enviou para a igreja de Filipe. É por isso que aqui ele está dizendo, meus amados. Então, Paulo ele ama demais a igreja de Filipe. E os filipenses amavam demais a Paulo. É por isso que ele está dizendo, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença. Então, porque o apóstolo Paulo ele pregava enquanto estava com eles, mas até na minha ausência. Ele está dizendo que agora eu estou longe de vocês, eu estou em Roma aprisionado. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui ele está dizendo que operai a vossa salvação. O que significa esta salvação? Então, esta salvação do nosso espírito é pela graça da salvação do Senhor Deus. É uma única vez que nós recebemos. Mas esta salvação que aqui aparece é diferente do que recebemos pela graça. Quer dizer, que nós recebemos pela sujeição continuamente diante do Senhor Deus. Então vamos pensar, como assim? Operar a vossa salvação com temor e tremor. O que será que isso significa? Operar a salvação. Então isso quer dizer que contínuo, é no verbo estar contínuo, no tempo contínuo, presente contínuo. Então é por isso que é desde o momento presente até você entrar no reino dos céus, você precisa viver como um salvo. Então é isso que ele quer dizer de forma simples. Então dentro das nossas vidas, dentro do nosso pensamento, a salvação ela precisa ser concluída dentro de nós, como evidência, como testemunho. Então isso é através da sujeição. Então é por isso que dentro do coração de um cristão que recebeu a salvação, o Espírito Santo entra dentro dele e faz com que ele possa compreender o Evangelho do Senhor Deus. E nós cristãos realmente assim aprendemos como é que nós cristãos devemos viver. Então nós todos realmente através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor Deus, nós sujeitamos a palavra do Senhor Deus. Então mais do que obediência, uma expressão mais forte do que obediência é sujeição. Então obediência, quando você quer obedecer, você obedece. Mas sujeição, querendo ou não, você obedece. Sujeição é um termo utilizado no exército. É hierárquico, não importa a sua vontade. Você se sujeita. É por isso que nós, na palavra do Senhor Deus, não somente sujeitamos pela alegria, nós temos o sofrimento, nós temos as dificuldades, a perseguição, mas nós o fazemos mesmo não querendo. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. Então, se olharmos em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus ele se sujeitou até a morte de cruz. Então o Senhor Jesus ele ter morrido na cruz é uma alegria para ele?
Realmente era uma dificuldade, era uma dor, mas eu já havia pregado. Realmente o Senhor Jesus, ele também disse o quê? Realmente, Pai, passa de mim este cálice. Então nós podemos ver que realmente ele ter sido aprisionado, realmente de nada acontecia, não é? Mas realmente nós podemos ver que o maior sofrimento que um homem poderia sofrer neste mundo é a morte de cruz. Mas o Senhor Jesus, ele não fugiu, ele foi para diante do Senhor Deus. Será que isso é algo fácil, ir para a morte de cruz? Então realmente não é alguém que pode tomar a vida do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele também pode entregar a sua vida e também ele pode obter a vida. Esse é o mandato, uma ordem que ele recebeu do Senhor. Porque a vontade do Senhor Jesus ter vindo neste mundo é para morrer pelos cristãos, para salvar os cristãos. É por isso que o Senhor Jesus, ele ter feito essa salvação, esse trabalho de nos salvar. Realmente, ele se sujeitou completamente à palavra do Senhor Deus. Então, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Pai. Então, ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, é por isso que nós agora, que recebemos a salvação, sabemos que é a vontade do Senhor Deus. Então, já que é a vontade do Senhor Deus, agora não é isso. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero fazer, eu não faço. Com alegria, eu preciso fazê-lo. Mas mesmo que eu não queira, mesmo que haja sofrimento, mesmo que isso me leve à morte, se é vontade do Senhor, eu preciso morrer. Eu preciso me sujeitar até a morte. Eu preciso me sujeitar até a morte. É por isso que continuamente eu preciso me sujeitar ao Senhor. Quer dizer que até eu ir diante do Senhor Deus, preciso aprender a palavra do Senhor Deus, preciso sujeitar à vontade do Senhor Deus. Então eu preciso me sujeitar ao Senhor. Então eu preciso abandonar a minha vontade e receber a vontade do Senhor Deus. Então, realmente sempre, com temor e tremor, operai a vossa salvação. Então, algumas pessoas que leem este versículo, eles falam: eu achei que eu havia recebido a salvação, mas quer dizer que a salvação precisa ser concluída com temor e tremor? Eles falam, nossa, então agora eu vou tentar concluir a salvação com temor e tremor, e é isso? Não, não é assim. Não podem confundir essa palavra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele tem medo, ele treme e tem temor porque ele vai perder a sua salvação? Não. A salvação é algo eterno. Então, o Senhor, ele já disse que realmente uma nova vida nos doa, realmente uma vida que jamais perece, uma vida eterna. E ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Quer dizer que a vida eterna jamais perece. Quer dizer que realmente o Filho do Senhor Deus, ele jamais vai para o inferno. Então, uma vez que você se torna filho, é filho. Mesmo que você erre, você é filho. Mesmo que você faça bem, você é filho. Então, fazendo bem ou mal, você é filho. Então, não importa. Realmente, você fala, então quer dizer que eu posso cometer qualquer pecado? Não, não é. Se você erra, você é julgado. Você é castigado pelo Pai. Então, mas o Pai, ele não expulsa, ele não o mata. Existe o castigo, mas não existe a perdição. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, realmente tem os pecados que os cristãos eles não devem cometer e eles cometem. Então, se eles não se arrependerem, não retornarem para o Senhor ele pode matar até a carne. Então, o Senhor ele entrega para o maligno. Tem pessoas que pecam um grande pecado e não se arrependem diante do Senhor Deus, pecaram um pecado de adultério e não se arrependem. Para essas pessoas, o Senhor entrega para o diabo, para que a carne pereça, mas o espírito ele seja salvo no dia do Senhor. A carne pode ser morta. Então é por isso que tem pessoas que foram julgadas e morreram por conta dos pecados da carne. Então, mas uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente, o espírito não perece. Então as pessoas falam, realmente qual medo que eu vou ter? Eu vou para os céus, então realmente vai para o céu diante do Senhor Deus. Mas pode ser que você seja castigado se você não viver diante do Senhor Deus. É por isso que após a morte também existe um problema, que é se você não viver como um cristão. É por isso que você viver como você viveu diante do Senhor Deus, como é que você vai diante do Senhor Deus, é algo importantíssimo. Então uma pessoa que não recebeu a salvação após a sua morte, ele é julgado diante do Senhor Deus. E ele vai para o inferno, e conforme ele vai para o inferno, ele é julgado diante do Senhor Deus. Então, realmente, o juízo ele tem. Então, mas realmente o juízo diante do Senhor Deus, realmente,
até para os pecadores é diferente para aqueles que vão para o inferno, porque realmente conforme o pecado que eles cometeram. E precisa ser diferente, porque Deus é justo. Então as pessoas, todas precisavam ir para o inferno e ir mandado para o mesmo lugar, mas o Senhor, ele diz que vai julgar cada um conforme a sua obra. Cada um é julgado conforme o que tem feito. Então uma pessoa que não quer receber a salvação tem que pecar pelo menos menos. Porque assim, realmente, se ele for para o inferno, ele vai ficar quentinho ali? Não, ele vai sofrer. Vai sofrer de igual maneira. Mas esse sofrimento, realmente a quantidade, a medida de sofrimento vai ser diferente. Então uma pessoa que recebeu a salvação não vai para o inferno com certeza, mas desde o dia que ele recebeu a salvação até o dia que ele vai entrar no reino dos céus, tudo é calculado de como ele viveu diante do Senhor Deus. Então, as coisas antes da salvação, como em 1 Coríntios, realmente já diz, as coisas passadas já passaram. Realmente, eis que tudo se fizeram novas. Então não importa se você fez bem ou mal antigamente, isso já passou. Então não fique pensativo, não fique perdido nessas coisas. Porque após o dia da salvação, tudo é calculado novamente. Entenderam? O verdadeiro cálculo realizado após a salvação. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e tudo será revelado. Quer dizer que no tribunal de Cristo tudo vai ser revelado. Tudo que temos cometido com nossos corpos realmente será retribuído. Quer dizer que é uma pessoa que viveu neste mundo, realmente diante do seu Deus, como ele viveu. Ele viveu pela vontade do Senhor Deus, ele viveu conforme a vontade dele ou ele viveu pela vontade do Senhor Deus. Realmente tudo isso é calculado, tudo isso é contado, prestado conta. Então existem muitas palavras assim na Bíblia. Realmente cada um é cobrado, cada um é julgado conforme a sua obra. Como em 1 Coríntios capítulo 4, o Senhor diz que existe realmente o elogio, a recompensa para o servo bom, mas também existe o castigo para o servo mau e preguiçoso. E é por isso que não é somente ficar feliz por ter recebido a salvação. É uma pessoa que obedeceu e viveu diante do Senhor Deus. Realmente ele recebe os elogios do Senhor Deus, mas ele vai viver igual as pessoas deste mundo? Ele vai ficar só batendo palmas, dizendo, recebi a salvação e é isso. Não, existe o galadão diante do Senhor Deus. Existe a glória eterna, que é tão importantíssimo. Então, é por isso que nós todos recebemos a mesma graça diante de Deus, recebemos a salvação, e isso é algo que nós precisamos aprender depois, realmente de forma mais detalhada, mas isso com certeza há de vir. Então, a glória que Pedro recebeu, a glória que o apóstolo Paulo recebeu, a glória que Estevão recebeu sendo apedrejado e morto, a glória que o apóstolo Paulo recebeu. Todos eles possuem glórias diferentes. Então, as pessoas que viveram pelo Senhor Deus até o fim das suas vidas sofrendo. Então, realmente é diferente de uma pessoa que viveu assim só o suficiente pelo Senhor. Então, é por isso que se nós formos para diante do Senhor Deus nesse presente momento, hoje também, nós recebemos a salvação e estávamos vivendo diante do Senhor Deus. Então, se nós não conseguimos viver pelo Senhor Deus, nós iremos nos arrepender demais por conta dessa carne tão inútil que estava nos tentando. Realmente porque nós perdemos nosso coração para as coisas deste mundo. Porque nós éramos individualistas, oportunistas. Então, nós temos vivido neste mundo desta maneira, é algo que nós não poderemos receber a glória diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós iremos passar por esta vergonha diante do Senhor Deus. Quer dizer que realmente a casa ela é destruída por completo. A mesma coisa é que a casa foi queimada, você só saiu de cueca correndo por aí. Sabe aquelas pessoas que conseguem sair somente, conseguindo resgatar somente a vida? São pessoas assim, quer dizer que realmente foram resgatadas somente do fogo do inferno. Então olha só como é coitado. Então realmente tem pessoas que são salvas e realmente recebem uma imensa glória diante do Senhor Deus, mas tem outras pessoas que não têm glória nenhuma diante do Senhor Deus. Vejam só isso. Então, realmente pessoas que servem o rei de perto e outras pessoas que servem o rei de longe. Então isso realmente são glórias diferentes. Existem palavras assim na Bíblia e isso nós iremos aprender detalhadamente num próximo tempo. Mas, dessa vez agora, nós todos que recebemos a salvação não iremos para o inferno. Realmente agora ele diz para operar a vossa salvação com temor e tremor. Não quer dizer para você cumprir a sua salvação do Espírito, não é isso. Isso quer dizer que após a salvação ainda nós temos a concupiscência antiga do velho homem dentro de nós, a personalidade antiga. É por isso que uma pessoa que quando ouve a palavra, ele fala, Senhor Deus, eu agradeço pela salvação, eu quero retribuir a graça que recebi diante do Senhor Deus, e ele quer retribuir essa graça, ele vive pelo Senhor, ele morre pelo Senhor. Então assim ele aprende a palavra do Senhor Deus, ele diz sim, eu vou viver pelo Senhor, ele fala amém.
Mas após o culto, ele vai para a frente da igreja. Ele passa pelo portão da igreja ali e ele fala o quê? Ah, por que será que eu tenho que viver pela palavra? Será que eu tenho que viver conforme a palavra? Eu tenho carne, eu tenho a minha situação. E ele vai para fora, ele vê o carro bom passando na frente dele e fala, nossa, que bom. Eu queria ter um carro tão bom como aquele ali. E as mulheres também, elas veem uma roupa muito bonita passando. E as mulheres falam, eu queria ter uma roupa igual aquela. E olham para uma casa boa e falam, nossa, eu queria ter uma casa como aquela. E o pensamento que ele teve agorinha de querer obedecer a palavra do Senhor Deus, desapareceu, se apagou. Não é por isso que as coisas vãs deste mundo. Realmente eles têm os desejos de buscar as coisas deste mundo. Mas o coração de buscar a vontade do Senhor Deus, para viver pelo Senhor Deus, se perde. Não tem mais vontade, ele somente se perde aos poderes deste mundo. É por isso que no domingo ele vem ouvir a palavra do Senhor Deus, ele fala, nossa, é verdade, eu vivi errado, eu preciso viver pelo Senhor Deus. Ele vai, determina novamente, mas quando sai, ele vai descer nas escadas e perde esse coração. Não, me perdoe, mas não podem ser assim. Então é por isso que é uma luta contra a carne. Então é por isso que nosso velho homem ele não pode ser alegrado. Realmente o meu espírito quer viver pelo Senhor, mas uma outra lei que está dentro de mim, que ainda não foi trocada, que é a vontade da carne, ela continua brigando com o meu espírito. O Espírito Santo que está dentro de nós. Então quer dizer que agora, realmente, se você deixar amarrado um pássaro e um rato. Um pássaro ele quer voar e o rato ele quer entrar no buraco. Quem é que vai vencer? Quem é que vence essa luta? Hã? Como é que você soube? Sim, o mais forte vence. Desculpe por falar assim, mas o mais forte ele vence. Seja pássaro ou seja rato. Tudo depende se é o pássaro. Pensem, se for uma águia. Rato, ele não importa se for uma ratazana, ele leva lá para cima. Mas, vamos pensar que é um pardal doente. O rato vai levar para o buraco. E vai ser comido por esse rato. Então o homem interior dentro de nós precisa ser forte. É por isso que na palavra de Efésios ele já diz para nós fortificarmos nosso homem interior. O nosso homem interior precisa ser fortificado para vencermos da carne. Então é uma luta contínua que estamos realizando. Então é por isso que agora, realmente com temor e tremor. Não, agora realmente por esta carne, nós que estávamos desobedecendo diante do Senhor Deus, nós precisamos temer. Será que eu estou fazendo algo que o Senhor Deus não se agrada? É por isso que você precisa temer e ter temor, querendo se sujeitar todo momento, ter o coração de querer obedecer ao Senhor Deus, porque a carne não gosta. É por isso que realmente de noite você vem e começa a pensar, você percebe, nossa, eu não vivi pelo Senhor Deus, eu realmente fiz coisas que o Senhor Deus ele não se agradava. Nossa, realmente até quando que eu vou viver assim? Então assim ele se arrepende. Então você precisa orar diante do Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, por favor, me ajude. Senhor Deus, esse coração maligno, esse coração maldoso dentro de mim, por favor, permita para que eu possa viver pelo Senhor. Senhor Deus, me ajude para aprender a Bíblia. E é por isso, com temor e tremor, operai a vossa salvação. Isso quer dizer que é no nosso dia a dia, na nossa vivência. O Senhor ele não está dizendo para você gastar dinheiro para quem tem pouco dinheiro. Então quem fala para gastar o dinheiro, ele dá o dinheiro para você usar bem. Então ele não está dizendo para você gastar de qualquer jeito. Então uma pessoa que recebeu a salvação, para essa pessoa que o Senhor está dizendo, para operar a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo para uma pessoa que recebeu a salvação, viva bem diante do Senhor Deus. Em outras maneiras, é a salvação da personalidade. Quer dizer que é uma salvação que o Senhor, ele está dizendo que o nosso coração, após receber a salvação em espírito, não é quer dizer que vamos nos tornar como anjos, nós vamos ser transformados de um momento para o outro. Realmente quer dizer que daquele momento, daquele instante, através da palavra do Espírito Santo, o nosso coração, dia a dia, ele é transformado. Nós podemos ouvir, ler a palavra do Senhor Deus, e o nosso coração, cada momento mais, ele é transformado.
Então é por isso que Romanos, capítulo 2, realmente já disse, para nós não sermos imitadores deste mundo, mas recebemos a transformação, a mudança do nosso coração, para que nós possamos saber qual é a santa e graciosa vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que a santa vontade do Senhor Deus, nós não podemos nos parecer com as coisas deste mundo. É por isso que nós precisamos sempre renovar o nosso coração. Quer dizer que o nosso coração, a nossa vida, através do poder do Espírito Santo, cada momento mais nós precisamos ser transformados. Quer dizer que a nossa personalidade é transformada. Então quer dizer que quando o seu coração é mudado, quer dizer que a sua vida muda. Quando a sua vida muda, o seu coração muda, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, tudo isso pode mudar. Então uma pessoa que recebeu a salvação, tem vezes que ela reclama, ela briga, ela fica irritada, ela fala como se fosse matar os outros. Olha que medo, não é? Então você toca nessa pessoa, ela manifesta a ira dentro de si. Então quando é que isso vai sumir? Então o Senhor, ele é manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração quer dizer o quê? Ele é realmente suave, silencioso, obediente, conforme a ovelha sendo tosada. Então uma ovelha que vai para tosar, está pegando a máquina. Eu já vi eles cortando toda a pelagem da ovelha, e mesmo que ela se machuque tosando e derrama sangue, ela fica ali silenciosa, calma, quieta. Então ele vai tirando todo aquele peso, aquela pelagem dele. E quando vai tirando os pelos, realmente ele fica silencioso, calmo, parado. E depois que tira, quando você solta, ele foge, ele sai correndo. É por isso que em Isaías, capítulo 53, o Senhor Jesus era como uma ovelha que foi levado para o matador, na frente do tosador. Então é por isso que silenciosamente ele não abriu a sua boca. Então ele foi levado para o matadouro. Quando é levado para o matadouro, os animais eles sabem. O boi também sabe, ele não quer ir. Então, um tempo atrás eu cuidava de um cachorro. E o cachorro, quando ele cresceu bastante, então antes falava, acho que já ele cresceu demais, vamos vendê-lo. E o cachorro ele não sai debaixo da árvore, fica escondido. E o cachorro sabe. Era incrível. O cachorro não saía de forma alguma, não dá para vender o cachorro. Mas e a ovelha? A ovelha é obediente. Mesmo sendo levado para o matadouro, sabe que está indo para ser morto, mas vai. Então vocês já viram sendo as ovelhas indo para o matadouro? Eu já vi. Então na China, em uma vez, eles disseram que iam servir com carne de ovelha. Eles pegaram um carneiro e estavam matando, e eu vi. Então só amarra um pouco as pernas traseiras, depois coloca uma bacia ali do lado, fura o pescoço, começa a derramar sangue sem parar. Mas a ovelha só faz os gemidos e não se revolta, não se rebela. Se fosse outro animal, realmente teria lutado com todas as forças. Vocês já mataram galinha? Então você pega a galinha, você quebra o pescoço dela e depois pega o facão e corta a cabeça. Então a galinha sem cabeça, ela sai correndo por aí. A galinha sem cabeça sai correndo por aí durante muito tempo. Sabiam disso? Mas a ovelha, mesmo morrendo, mesmo derramando lágrimas, ela só faz e fica quieta. E eu vendo aquilo, eu pude perceber. Nossa, a ovelha, realmente ela existe para representar o Senhor Jesus. Então, mesmo que julguem ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele jamais questionou dizer, por que querem me matar? Eu sou inocente. Ele não disse uma coisa dessas. O Senhor Jesus, na frente do matadouro, silenciosamente. É por isso que ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo e realmente segue-me. Então nós precisamos nos parecer com o Senhor. Mas se alguém não te reconhece, alguém te despreza, você fica bravo, irado,
Você arregala os seus olhos, já cerra o punho. Os homens, eles dão um soco no outro. Então quando que essa pessoa vai amadurecer? Quando amadurece, a pessoa tem peso, não é? Então precisa amadurecer. Mas então, realmente a nossa vida, a nossa personalidade precisa mudar. Então, cada momento mais. Realmente, nosso coração precisa mudar, a nossa vida precisa mudar, nós precisamos crescer. A salvação do crescimento. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Palavra do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, assim como uma criança que acabou recém-nascido, novamente nascidos. Nós somos recém-nascidos, nós somos RNs agora. Nós somos crianças tão pequeninas, espiritualmente bebês. Acabamos de nascer. Então, um bebê que acabou de nascer, o que ele busca? Ele busca um cigarro? Ele busca bebidas? Daí ele pede dinheiro? Ele somente pede o leite. Como um bebê recém-nascido que sempre está buscando leite racional. Então, realmente, essa palavra do Senhor. Antes, as pessoas liam alguns versículos e falavam, meu Deus, cansei. Aí fica cochilando, sono. Então, as pessoas que estão com insônia, elas leem a Bíblia só para dormir. Olhem só isso. Então, mas antigamente, eu, por exemplo, dava um novo ano e eu dizia comigo mesmo, neste ano eu vou ler bem a Bíblia. E eu começava com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Eu lia realmente livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Juda e a seus irmãos. Juda gerou a Tamar e Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esmon, Esmon gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe e a Boaz, a Boaz gerou a Ruth e a Obed, e gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, nasceu. Eu falava, meu Deus, cansei de ver isso. Gerou. Ah, vou fingir que li e vou pular. Ele pula. E depois vai lendo a palavra, não é? E chega em um certo momento e para de ler a Bíblia. Então as pessoas não gostam de ler a Bíblia. A carne não gosta de ler a Bíblia. Mas na frente da TV, passam horas. Passam rindo. É muito divertido. Mas, quando você diz para ler a Bíblia, ele fala, estou ocupado. Come 3 vezes ao dia. Me desculpem, mas Jó ele disse dessa maneira. Então, realmente, ele disse que as palavras proferidas pela boca de Deus são melhores do que as refeições do meu dia. Ele buscava a palavra do Senhor. Quando eu estava na escola de teologia, não sabia das outras coisas do mundo. Mas o meu sonho, o meu desejo era ler pelo menos a Bíblia uma vez. Então eu li o Novo Testamento 50 vezes, o Antigo Testamento 30 vezes, mais de 30 vezes. Eu trazia a comida e antes de eu comer eu decidia, eu tenho que ler um capítulo para eu comer. Então eu sempre fazia isso. Então para poder ler mais da Bíblia. Então realmente todos os dias nós fazemos a memorização da palavra, não é mesmo? Então, algumas pessoas fazem memorização da palavra de forma humilde, abaixam a cabeça. E não é memorização da palavra, eles se fingem. Eu agradeço por tentarem estar ali, tentando ler, né, no papel. Mas, pessoal, vocês não conseguem memorizar as palavras a semana? Se você memorizar a palavra, sua fé cresce bastante. Então, isso é uma grande herança. São grandes bens que você está formando.
A memorização da palavra é tão importantíssimo, porque no momento que você precisa, o Senhor Deus te faz recordar dessa palavra. Então você ler um capítulo da Bíblia, então vamos pensar, alguém diz que vai te pagar R$ 500, você vai querer ler 100 capítulos numa semana, não é mesmo? Então a memorização da palavra tem um valor imenso. Você precisa ler muito a Bíblia, precisa memorizar, precisa decorar. E assim, desde o Apocalipse capítulo 1. Realmente as palavras dessas profecias, para quem ler, para quem ouvir e para todos aqueles que cumprirem no que estão escritos, são bem-aventurados. Então quer dizer que quem lê, quem ouve, quer dizer que é a pessoa que ensina, não é? Então quer dizer que a pessoa que cumpre dentro da sua vida, dentro do seu coração, é bem-aventurado. Mas as pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não conseguem viver a vida de fé. Comem todos os dias, mas por que não leem a Bíblia? Então, todos os dias eles leem. Então, precisa ler todos os dias. 3, 4. Se não der, precisa ler pelo menos um capítulo. Mas tem pessoas que tentam ler muito da Bíblia. Não sabem nem o que estão lendo. E vai só passando, passando, passando. Não pode ser assim. Então realmente tente você ir no buffet e tentar comer todos os pratos presentes. Não tem como. Tem que escolher um a um e comer, mastigar bem, para que você possa digerir. Não adianta você querer se esforçar, falando, nossa, eu vou lutar contra a comida, eu vou sair comendo tudo. Não. O Senhor diz realmente, lê detalhadamente a palavra do Senhor Deus. Então realmente você precisa ler, ouvir, porque se você vai lendo e aprendendo, demorando, você esquece, você vai esquecendo. Então, mas você vai lendo, ouvindo, aprendendo, e assim aquilo pode se tornar seu. Então é por isso que eu já disse, realmente, o cartão de memorização eu que havia feito quando estava em Mokpo. Então, mas aquela palavra da memorização. Então haviam realmente mães, tipo mães de gêmeos, e tinha mais um filho, eram 3 filhos. Então, mas os filhos diziam, eu não acredito em Jesus. A mãe de gêmeos, ela decorava tanto a Bíblia, decorava tanta palavra, que ela, do início ao fim, ela decorava toda a memorização da palavra, do início ao fim, sem errar. Então agora, é claro que nós fomos acrescentando e fomos mudando esse cartão da memorização, mas ela memorizava tantas palavras, e ela trazia os filhos dela, realmente levava, trazia para a igreja. Mas o marido realmente era contra crer em Senhor Deus, crer em Jesus. Mas sabe uma coisa impressionante? Então ele tinha a pintura do Senhor Jesus na casa dele. Tinha uma pintura que ele havia pintado dizendo que era o Senhor Jesus. Então, já que ele dizia tanto para a esposa não ir para a igreja e a esposa não obedecia, então ele pegou e deu um soco naquele quadro do Senhor Jesus. Não consegue bater na esposa, não é? E ele quebrou o pulso dele, socando o quadro. E ele disse, nossa, eu tentei bater no Senhor Jesus com um soco e eu quebrei o meu pulso. E assim ele se arrependeu e ele recebeu a salvação. Então a esposa é uma pessoa incrível. Então vocês precisam memorizar a palavra, entenderam? Como Salmos 110, 119. Então realmente eu guardarei a palavra do Senhor Deus no meu coração. Eu tenho a palavra do Senhor no coração. Então realmente eu não pecarei contra o Senhor. Então realmente o que o jovem fará na sua vida? Realmente ele vai cumprir a palavra do Senhor Deus no seu coração. No versículo 11 ele diz que realmente não pecará contra o Senhor. Realmente a palavra do Senhor Deus estará dentro do seu coração. Para a palavra estar no seu coração, precisa memorizar, precisa ter a palavra no seu coração. Porque caso haja uma vontade, um desejo no seu coração, ele realmente precisa deixar esse coração de lado. Tá? Porque a cobiça nasceu o pecado e é o pecado a morte. Tá? Realmente os desejos lascivos dentro do seu coração, realmente você precisa largar. Porque se você tiver o coração de cobiçar a mulher, é o que? Já é adultério. Então é por isso que realmente não podem receber este mundo como um exemplo. Então, quanto mais você tem essa palavra dentro do seu coração,
Então, da mesma maneira como você tem realmente as flechas na aljava, então realmente você precisa pegar uma flecha e atirar contra o alvo. Então o que acontece se você não tiver as flechas ali? Então quer dizer que realmente quando você tem essas flechas você pode vencer contra o diabo. Então o Senhor ele já disse, realmente nós precisamos vencer, nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Realmente o Espírito Santo, realmente ele tem que ter a arma para lutar. Imagine se ele não tiver as armas. Então o Espírito Santo ele vence quando ele tem a arma dentro dele. Quer dizer que ele tem a arma consigo, ele pode vencer contra o diabo. Então é por isso que assim como crianças pequenas realmente precisam desejar o leite racional. Então quer dizer que realmente você precisa buscar o desejo do coração diante do Senhor Deus. Realmente precisam ir crescendo em espírito. Eles precisam ler a palavra, precisam aprender, crer ou crescer cada momento mais para que a nossa vida de fé possa crescer. Então algumas pessoas passaram vários anos que receberam a salvação, mas não cresce, não cresce. É por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 4, em diante, nós podemos ver que ele chama-os de ainda de crianças. Ainda são como crianças, como meninos, como recém-nascidos. Então, realmente precisam beber desse leite, ainda não conseguem comer essa comida. Então, quando fala alguma coisa difícil, não consegue entender. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver diante do Senhor Deus, mas ele fala, não, isso eu não posso. Então, como que pode uma coisa dessa? Quando que vai viver pelo Senhor Deus? Então, o espírito ele precisa crescer. A vida de fé precisa crescer. Então, a vida de fé crescer quer dizer que a personalidade do Senhor é formado dentro de nós. Quer dizer que cada momento mais vai se formando dentro de nós. Quer dizer que após recebemos a salvação, realmente o Senhor que estava dentro de nós. Realmente vamos pensar 1%, 10%. Cada momento ele vai crescendo. Então, realmente a vida de fé vai crescendo. Quer dizer que o Senhor ele vai crescendo. Realmente o Senhor era 20%, eu era 80%. Depois o Senhor é 30%, eu sou 70%. E depois o Senhor é 50% e eu sou 50%. Então quanto mais você vai crescendo, vai mudando essa relação, essa proporção. Quer dizer que você vai vivendo pelo Senhor, vai vivendo pela carne, vai vivendo pelo Senhor, pela carne. E depois fica realmente um contra um lutando firmemente. E depois eu consigo ceder o meu coração. E eu 40%, o Senhor Jesus 60%. E depois quando o Senhor chega a 70%, a carne já não consegue operar contra mim. Neste mundo não existe algo 100%. Mas você está cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está cheio dentro de si, realmente o Espírito Santo ele pode lutar. Então quer dizer que realmente o Espírito Santo me faz vencer do homem interior. E assim nós podemos viver sem pecar. Então vocês acham que vocês precisam sempre viver pecando? Não é. Então, realmente, você deixar algo cair é o quê? É a lei da gravidade, mas por que ele não cai? Porque existe uma força maior do que a da gravidade, não é? E um pássaro? O pássaro tem vida, ele pode vencer contra a lei da gravidade. É por isso que ele pode voar, ele pode subir. Se você atira no pássaro, ele morre, ele cai. Então, nosso homem interior é como se fosse a águia que está subindo às alturas. Aquele que realmente busca ao Senhor, ele pode ir subindo. Então, assim como as águias. Em Isaías capítulo 40. Assim como as águias, batendo as suas asas, vão voando. Então, realmente esse corpo está neste mundo, mas nosso coração cada momento mais precisa subir para os céus. Não pode ser como um tatu que está realmente buscando as coisas na terra. É por isso que nós precisamos operar a vossa salvação com temor e tremor. Isso quer dizer que através do aprendizado da palavra, nosso homem interior precisa ir crescendo cada momento mais. Então é por isso que nosso homem interior, a nossa personalidade, cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. Então é por isso que se olharmos em Gálatas, capítulo 19, realmente nós podemos ver que, realmente em Gálatas, realmente até que nós temos a plenitude, a estatura completa de Cristo em nós,
realmente o apóstolo Paulo vai sentindo dores de parto continuamente. Ele sofreu, sentiu essas dores de parto até que eles pudessem crescer, chegar a essa estatura de Cristo. Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, que ainda não foi mudada, realmente até que a estatura de Cristo seja formada neles. É por isso que ele sente novamente dores de parto. Então, como a mãe, ela sofre tanto para ter o filho. Então, antigamente haviam muitas pessoas que morriam tentando dar a luz ao filho. E para criar o filho, ele sofre a vida toda, não é mesmo? Mas, apóstolo Paulo, ele está dizendo, realmente eu sinto as dores de parto novamente. Até que o cristão ele tenha a estatura completa de Cristo dentro dele. Como em Filipenses capítulo 2, versículo 5, realmente dentro do vosso coração precisa ter este mesmo coração, essa mesma palavra, porque esse é o coração de Cristo. Como em Mateus capítulo 5, realmente o Senhor ele já disse para nós sermos perfeitos como vós sedes perfeitos como o vosso Pai que é perfeito nos céus. Então como é que nós seremos perfeitos como o Senhor Deus que está nos céus? Então, mas isso é o desejo do Senhor Deus. Então o Senhor Deus é incrível, o Pai é um ser incrível. Então imagina, o pai ele fala, filho, você só me pareça comigo 50%, tá? Não, não é. O pai ele deseja, não que ele seja melhor que o pai, mas pelo menos seja pelo menos como o pai. Então cada momento mais você precisa se parecer com o Senhor. Então realmente todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. Então realmente nós precisamos cada momento nos parecer diante do Senhor Deus. Então essa é a terceira salvação. Então se nós olharmos em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Então, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Vamos procurar e ler. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O Senhor, para salvar-nos dos nossos pecados, para realmente cumprir essa salvação em nós, então o Senhor ele se manifestará mais uma vez em nós. Então realmente, por que o Senhor ele se manifesta mais uma vez? Quer dizer que o Senhor ele está esperando realmente para retornar por aqueles que o esperam. Quer dizer que o Senhor ele reaparecerá novamente, uma segunda vez. O que é a salvação que nós iremos receber na segunda vez? É a salvação espiritual? Não. Essa segunda vez que esperam para a salvação, quer dizer que é a salvação da vida, a salvação da personalidade, realmente da vivência, quer dizer que a vivência do cristão cada momento vai mudando. E depois assim, quando o Senhor ele vier, esse corpo será salvo. Entenderam? Então assim uma pessoa que busca ao Senhor. Então cada momento mais, realmente ele vai crescendo dentro do Senhor. Então nosso Senhor até onde ele possa vir. Então, realmente levantando a cabeça, mais longe, longe nós iremos ao Senhor. Então, Senhor, quando o Senhor virá? Senhor, quando o Senhor for partir, o Senhor Jesus que disse que retornaria. Então, onde quer que, quando quer que retorne, nós estaremos esperando pelo Senhor. Vocês não estão esperando? Estão aguardando pelo Senhor? Então, as pessoas elas dizem, Senhor, eu já tenho a minha data do casamento, me deixe curtir a minha lua de mel, o apartamento que eu já assinei o contrato, eu já ganhei um novo apartamento, deixa eu viver no meu apartamento novo, só um pouquinho, vai. Eu preparei um kimchi tão gostoso, deixa eu só terminar de comer ele, vai. Não, não importa quão bom as coisas deste mundo sejam. Ao ver do Senhor Deus, existem coisas espirituais que são incomparáveis, milhões de vezes mais. Mas as pessoas, por não saberem disso, querem viver um pouco mais neste mundo. Se você ver um dia curto no mundo, você vai ver um dia longo nos céus. Então será que é melhor você viver um ano a mais neste mundo ou um ano a mais nos céus? Vocês não sabem? Estão pensando?
Então, se souberem disso, vocês vão querer ir mais cedo. Mas já que não sabem disso, têm medo da morte. Da morte do santo. É algo que é visto realmente de bom grado para o Senhor. É por isso que são bem-aventurados os que morrem por Cristo. Então, porque o Senhor irá cessar esse enfado e logo retornará. Então, todo esse sofrimento, todo esse esforço, toda a lagrimação, todo o sofrimento se parte realmente no mundo onde não há isso. Onde não existe um ditador, não existe caloteiros, não existe dor, não existe sofrimento. Realmente nós iremos entrar para o reino do Senhor Deus, um mundo eterno diante do Senhor Deus. Eu quero muito ir. É verdade, eu quero muito ir para lá. Então, meu desejo é ir logo para lá. Então, mas eu preciso fazer o trabalho que ainda tenho neste mundo. Eu não sei quando que eu estou para partir. Mas o apóstolo Paulo, ele queria muito ir para diante do Senhor Deus. Ele disse diversas vezes querendo ir para o Senhor. Então é por isso. Para nós nos encontrarmos com o Senhor. Realmente na segunda vinda do Senhor. Qual é essa salvação que nós estamos dizendo? Se olharmos em Romanos capítulo 8, vamos procurar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então agora recebemos a salvação. Então, mas agora esse fruto que está maduro, realmente agora você nascer no Senhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você sofre, você tem sofrimento nessa carne, dores, você passa por várias dificuldades, tem vezes que você adoece, você quer fugir desse corpo, você quer ir logo para o Senhor. Então vai ficando preocupado, mas o que quer dizer? Que nós, em espírito, que estamos gemendo agora em carne, mas estamos esperando a adoção. Quer dizer que nós somos o quê? Somos filhos do Senhor Deus. Nós já somos filhos do Senhor Deus em espírito, mas a carne ainda não foi salva. Então esta carne realmente está esperando a redenção da carne. Quer dizer que ao vinda do Senhor, ainda a carne precisa ser salva. Então como é que essa carne será salva? Então se olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos procurar essa palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 e 17. Então, a partir do versículo 16 ao 18, eu irei ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando o Senhor ele retornar, enquanto nós estamos neste mundo, o Senhor Jesus ele veio para este mundo realmente com formato de homem, então coitado e morreu. Mas realmente o Senhor, o Salvador, que foi realmente abandonado neste mundo e nos salvou. Realmente ele se manifestará realmente com grandes luzes e glórias do céu. Então o Senhor ele irá retornar com um exército de anjos sobre a sua ordem. Virão para este mundo. Então quer dizer que realmente nós iremos ouvir o som das trombetas. Realmente o Senhor ele descerá como alarido. Quer dizer que o Senhor ele se manifestará nesse céu. Então nesse céu deste mundo. E assim realmente todos os salvos, aqueles que receberam a salvação, realmente terão o seu espírito no paraíso. E realmente a carne deve estar na terra, não é? Eles devem estar enterrados realmente no cemitério. Mas estes mortos, eles primeiro se levantarão. Quer dizer que aqueles que receberam a salvação primeiramente, eles realmente se manifestarão em um corpo. E ressuscitarão primeiro em um corpo realmente incorruptível diante do Senhor Deus. Ao ouvir o último soar da trombeta, realmente os homens mortos eles ressuscitarão e nós também, os vivos, seremos transformados. Quer dizer que como largatas tão feias, nós iremos ser transformados como em borboletas e subimos para os céus. Então quer dizer que nós iremos ser mais preciosos, mais incríveis do que os anjos. É por isso que nós seremos levados para alturas das nuvens. E é por isso que o Senhor que nos salvou.
Então nós somos pessoas que não morremos. Quer dizer que até que o Senhor ele retorne, nós iremos nos encontrar com esse Senhor. Então, porque esse dia do retorno do Senhor Deus está muito próximo. Ele pode chegar hoje à noite, nós não sabemos. Então, se não vir hoje, pode vir amanhã, pode vir ano que vem, pode vir realmente quando quer que seja. Então, cada momento mais nós precisamos nos preparar. Então, nós realmente já podemos ver que nós iremos ser levados a alturas e nos encontrarmos com o Senhor nos céus. E é por isso que nós estaremos com o Senhor para a eternidade. É por isso que consolai-vos com essas palavras. Então, a milhares de quilômetros de altura, nós estamos falando desses céus? Não. Nós estamos falando saindo do mundo material, indo para um mundo espiritual. É isso que ele quis dizer, traduzir nessas palavras. E vamos trocar mais uma palavra da Bíblia. Vamos trocar Filipenses capítulo 3. Logo aqui na frente. Filipenses capítulo 3. Palavra de Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 20 e 21, eu irei ler. Novo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículo 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, a nossa cidadania, a nossa cidade está nos céus. Quer dizer que após recebermos a salvação, nós somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Então, uma pessoa que nasce nos Estados Unidos, ele nasce como um norte-americano, como um estadunidense, ele vive como estadunidense. Já que nós nascemos na Coreia do Sul, nós temos a cidadania da Coreia do Sul, não é? Mas uma pessoa que agora nasceu nos céus, ele tem o quê? Uma dupla nacionalidade. A carne está aqui, por exemplo, no Brasil, e já que ele nasceu de novo, um filho de Deus, ele tem a cidadania do reino de Deus. Então, quer dizer que a nossa cidadania está nos céus. Então quer dizer que todos nós que nascemos no Senhor precisamos crescer no Senhor. Então quer dizer que nós todos, realmente, quando o Senhor ele vier, ele nos levará para o reino dos céus. E é por isso que realmente nós estamos aguardando pelo Senhor Jesus, porque o Senhor é o que tem o poder para fazer toda a criação sujeitar conforme a sua palavra, porque o Senhor ele criou todas as coisas, ele controla, governa sobre todas as coisas, e através desse poder ele pode pegar o nosso corpo tão coitado, tão pequeno, como nada, é transformado como o corpo glorioso do Senhor. Então nós iremos ser transformados como o Senhor. Então, como que seremos transformados? Seja branco, seja negro, seja pardo. Não importa. Não é essa etnia que importa, mas sim uma coisa espiritual tão incrível. Será que no reino dos céus vai existir uma pessoa mais bonita, mais feia? Não existe isso. As pessoas que são muito altas, um pouco mais baixinhas. As pessoas que são meio baixinhas, um pouco mais altas, realmente vão ser mais incríveis que os anjos. Então, nós, quando for para o reino dos céus, como é que nós vamos reconhecer um ao outro? Vocês ficam preocupados? Naquele tempo, nós não iremos reconhecer pelo rosto, pela aparência. Como em 1 Coríntios capítulo 13, como o Senhor ele nos conhece, e nós também conheceremos perfeitamente. Então, como o Senhor ele já nos conhece, nós iremos nos conhecer e falar, olha, é Abraão. Nossa, olha só, é Davi. Olha, é Salomão. Nossa, aquela pessoa ali é Pedro. Nossa, é Paulo. Assim como o Senhor, ele já o sabe, nosso conhecimento, a nossa sabedoria se torna perfeita. Então é por isso que nós não iremos reconhecer olhando para a face. Então quando nós formos para diante do Senhor Deus, realmente diante do Senhor Deus, nossa vida de fé, cada momento mais vamos crescendo diante do Senhor Deus. Então nós não sabemos como vai ser incrível, tão bom. Então mais do que todas essas coisas, é que no dia do retorno do Senhor, o nosso corpo também será transformado tão incrível como o Senhor. É por isso que eu já disse que a salvação são 3 coisas. Quer dizer, quando nós compreendemos a graça do Evangelho do Senhor Deus, a salvação do nosso espírito. E após a nossa salvação, a nossa vida de fé que vai crescendo até a nossa morte, a nossa personalidade, o nosso coração vai mudando, a nossa vivência vai mudando. Então quer dizer que precisa ser mudado, entenderam? Então cada momento mais uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa mudar. Então olhe bem para as crianças pequenas, vejam elas crescendo, como elas mudam tão rápido.
Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, ela precisa mudar. Então, quer dizer que cada momento mais, realmente assim, com um corpo realmente glorioso, nós iremos ser transformados mais uma vez em carne e espírito e nós seremos levados para as alturas. E assim, realmente um cristão, como é que ele deve ver diante do Senhor Deus? Nós iremos aprender continuamente. Então é por isso que a coisa mais importante é que nós não devemos faltar, nós precisamos participar continuamente, entenderam? Participar no domingo, participar na quarta-feira, participarmos nos cultos realmente dos distritos, em grupos que nós temos, reunir com os irmãos e irmãs. Nós temos os grupos em distritos, sabiam disso? Então precisamos nos reunir, precisamos estar em comunhão, ajudar um ao outro, por departamento também. E é por isso que assim a nossa vida de fé precisa ir crescendo até a vinda do Senhor. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, Senhor. Mas nós todos que merecíamos receber o juízo, o castigo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus teve misericórdia, teve a pena por nós. E o Senhor Jesus, com essa piedade, veio para lavar os nossos pecados, nos salvar. E sem nenhum valor a ser pago por nós, fomos considerados seus filhos, Senhor. Senhor, nós agradecemos por toda essa imensa graça que nós recebemos, essa gloriosa graça que recebemos para entrarmos no seu reino como seus filhos, Senhor. Senhor, que o restante das nossas vidas nós possamos pensar, realmente até entrarmos no seu reino, Senhor, que conforme a sua palavra, a nossa vida, o nosso dia a dia possa ser transformado. Quer dizer, que assim nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus, Senhor. Senhor, que cada um de nós, realmente que ninguém pereça, Senhor, que possam ser conduzidos pela mão de graça do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita essa graça, permita essa bênção para as nossas vidas, que o Senhor assim possa nos conduzir, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.